Boa noite, senhora, boa noite, senhor. Hoje é um dia de análise. Não teremos um tema só, ou talvez seja um tema único, mas muito amplo, que são os últimos acontecimentos envolvendo o governo federal, a União, o presidente da República, seus filhos e algumas outras figuras distintas da federação. Hoje, pode abrir, estamos aqui com o nosso time completo de analistas, Felipe Clã, Natanael Júnior. Boa noite, queridos. Boa noite. Boa noite. Pois é, gente, e aí? E aí que nós vivemos o universo do perigo, né? Institucionalmente, o nosso país vive um momento delicado, não só internamente, lembrando que explode na América Latina, né? Explode na América do Sul, melhor dizendo, nos países, toda uma contra-revolução a essa radicalização de direita que tentou voltar ao poder. Né? Nós estamos aí a Argentina, nós estamos aí ao Chile, nós estamos vendo o Uruguai já miando, a Bolívia, o Equador acabamos de ter. E quando nós poderíamos estar surfando, né? Não economicamente, não estruturalmente, porque precisa de se reorganizar este país, mas politicamente, quando nós poderíamos estar surfando a tranquilidade, a estabilidade de um país que comanda todo esse continente, nós vemos um presidente totalmente instável, que a menor provocação se torna simplesmente um bicho raivoso. É assustador o que nós estamos vivendo. E eu quero voltar a dizer, não só aqui, mas como a gente tem escrito, tem colocado, o Brasil está a um fio de uma ditadura disfarçada de direita. Concorda, Natanael? É por aí também que eu acho. Mas assim, eu soube da notícia, Geraldo, né? Eu fiquei sabendo pelo vídeo do presidente, que eu assisti primeiro do que a notícia, né? Chegando em casa já tarde, as correrias e tal. Faz um resumozinho para o telespectador. Um vídeo lá, né? Ele nitidamente nervoso, abalado, né? Pequenininho, só 20 e tantos minutos. Por conta de uma reportagem que o nome dele surgia na investigação da vereadora Marielle, né? Pois é. Uma reportagem. Uma matéria, né? No Jornal Nacional e tal. Aí, pelo vídeo, me deu curiosidade de ver a matéria, porque assim, todo dia a gente acaba vendo uma loucura do presidente, né? Seja de qual for a esfera, né? Então, a gente, quando eu fui, né? Ele ficou nervoso, ficou nitidamente abatido, né? E perdeu o controle, né? Aí eu, fui chegar em casa, fui correr, né? Pra assistir, já peguei a versão já do Jornal da Globo, que a gente fala abertamente, porque acho que a notícia deve falar mais alto. Aí eu fui entender a matéria, fui ver, Geraldo, né? E assim, mas não tinha nenhuma novidade, na verdade, porque assim, gente, assim, na boa, Geraldo, né? Seria muita coincidência, porque assim, os filhos, né, lá no Rio de Janeiro sempre foram envolvidos com a milícia. Vários casos de homenagens a policiais, né? Não só a milícia, vamos ser justamente com os policiais militares, eles têm lá uma afinidade, né? A base eleitoral deles são os militares, né? Familiares e tudo. Então, se tem esse nítido envolvimento, teve alguns casos aí de homenagear pessoas que depois foram expulsas da PM por truculência, enfim, envolvimento. Né? Um sargento reformado da polícia mora num condomínio de alto padrão na Barra da Tijuca, Geraldo, Felipe. Um dos condomínios mais caros do país, né? São praticamente vizinhos ali, o cara é preso lá, como foi, acho que esse ano ainda, né? Com uma quantidade enorme de fuzis, né? Enterrados assim embaixo do assoalho da casa. E é acusado pelo Ministério Público de ter sido o executor da vereadora Marielle. Várias fotos, né, do presidente, dos filhos, com as pessoas envolvidas lá no crime da Marielle. Então, assim, aí outra coincidência, né? O inquérito estava lá, né? E, pessoal, no inquérito mostra que o porteiro disse, né, que a pessoa que chegou, né,
para ir no apartamento lá na casa do Ronaldo, você primeiro perguntou pela casa 56, 58, que era do então deputado federal Jair Bolsonaro. E depois tem a fato que, não, já sei para onde ele está indo, né? Então o mistério, né? Quem falou na casa 58, que respondeu. Qual foi esta voz? Qual foi essa voz, né? Mas não é surpresa nenhuma, sabe, o envolvimento. Aqui seria, né, leviano falar que o presidente ali está envolvido diretamente no crime, até se apurar tudo, né? Eu, particularmente, Geraldo, acho que até que, pelo andar da carruagem, os filhos teriam muito mais envolvimento do que o próprio, né? Mas como se sabe também, né, que toda a família, né, tem um líder, né? E Coppola retratou isso muito bem, né, Geraldo? Michael! Então, é muito difícil, né, que não esteja um envolvimento, se não diretamente, indiretamente, ou conivente, né, ver, sabe, toda aquela rede ali que gira em torno dos mandatos ali da família Bolsonaro no Rio, e ainda mais com o clima de guerra que vive o Rio entre tráfico e milícia. Isso já se arrasta há pelo menos 15 anos. Né? Então, assim, os Bolsonaros foram eleitos com essas bases eleitorais, eles defendem isso abertamente, não é segredo para ninguém. E eu fui ver, né, para mim o que ficou nítido ali foi a reação do presidente, né? Muito destemperada, né? Emotivo, parando jogando óculos, né? A gente que... Falando palavrão. Para que ele botava aquilo lá? Pois é, a gente que estudou, né, Geraldo, muito a questão dos signos, né, na semiótica e tudo, a gente vê que nitidamente ele dá gestos de extremo nervosismo, volta e se altera. Acusou o golpe? Eu acho que ele ficou muito nervoso e assim, e a matéria da Rede Globo... Não é pouca coisa, não. Né, a matéria da Rede Globo, para mim, Felipe, ela foi mais imparcial possível. Ela, inclusive, ratificou que, na ocasião, o deputado estava em Brasília, voltou 2 vezes, postou vídeo nas redes sociais dos corredores. Então, assim, a Globo não deixou dúvida que ele não estava lá. Aí me permitam, aí eu faço a velha pergunta dos bastidores, né? Vocês sabem que eu gosto muito do que está ali na frente, mas o que me interessa é os bastidores, são os porões e tudo mais. Se ele acusa um golpe desse, né? Veja, antes de ontem acusaram ele de ter uma funcionária 18 anos fantasma, que ele depois deu uma declaração também, dizendo que ele não tinha tempo de controlar porque ele não ficava no Rio de Janeiro. Né? Quer dizer, ele não controlava a funcionária, não tinha ponto, não tinha nada do serviço dele, uma pessoa contratada pela Câmara Federal para prestar serviço na base eleitoral dele, que não há problema, desde que se comprove. Mas eu pergunto o seguinte, essa instabilidade do presidente não tem algo a mais aí nessa história? Pois é. Será que se pegou o fio da meada ou será que a blindagem dele, que são os militares, são os senhores militares que estão no poder, nada contra, voltamos a repetir, nunca atacamos nenhum militar. Mas será que não há uma questão de que há já uma rachadura imensa nessa sustentação? Porque licença, sustentação, ele não fica no poder. Não, e Felipe... ele foi ao poder porque os militares permitiram que ele fosse candidato. A verdade é essa. A verdade é essa. O Supremo Tribunal foi enquadrado por este grupo de militares das Forças Maiores. Isso é fato. Isso está na imprensa aberta. Só não foi contestado. Por isso não virou polêmica. E agora? O que acontece com o Bolsonaro? Não, e retomando a linha de raciocínio, é muito difícil não ter o envolvimento. E quando ele apresenta aquela reação altamente descontrolada, né, eu acho que chegou um ponto, né, que pode aparecer um fio da meada ali para alguma ramificação que possa chegar ou não, né, na família Bolsonaro. Então, assim, que foi muito estranho, foi. Agora, assim, além disso, também, assim, a forma destemperada que ele falou, né, extremamente agressiva, declarou uma guerra contra a Rede Globo ali, né, uma guerra, assim, que a gente sabe que o poder da comunicação é muito grande,
e a gente aqui não é criança para falar, a gente representa uma parcela pequena, né, de tudo que representa uma Rede Globo nacional, estamos aqui no estado também. E ele comprou uma briga que assim, ou que ganha um ou ganha o outro, Geraldo. E assim, essa concessão, por incrível que pareça, se não me engano, vence dia 22 de outubro. Exatamente. Né? Dias depois de um primeiro turno, né? Ou de possível segundo. Então, assim, é uma briga que eu quero esperar para ver, né? Assim, no que vai dar, porque... E nesse contexto todo, né, a Globo está levando vantagem, Geraldo. Por quê? Porque ela está noticiando os fatos causados pelo próprio presidente. Ele dá munição, né? Ele dá munição direto, né? E hoje, assim, né? Aí a gente fala abertamente aqui, né? Eu vejo assim, a malícia da Globo hoje, já na cobertura, falando bem do encontro, né? Lá na Arábia Saudita, com empresários, trazendo negócios e tal. E a pauta positiva, né? De, ó, eu estou falando bem, mas logo em seguida vem, né? Vem Foram 2 notas. Hoje a Globo trouxe 2 notas. Né? E eu vejo, Geraldo, né, sabe, o que me preocupa de fato, né, assim, é a cegueira que o país vive. Né? Eu vi nos grupos aí a ala que defende o presidente, né, defender com unhas e dentes e criminalizar a Globo por ter vazado uma coisa que era segredo de justiça, né? E eles esquecem, né, que vazaram o áudio da presidenta, que é crime, né? Que era para ser coisa assim de acalpar o bem aqui, que ninguém vaza o presidente. Mas de um lado pode, de um lado não pode. Então, assim, o que me preocupa nisso tudo, Geraldo, é a cegueira, né, dos 2 lados, que acaba escondendo, né, a preocupação maior que está por trás disso tudo, que é assim, que é uma situação muito delicada para o país. Né? Eu quero até aproveitar e convidar para no próximo bloco a gente discutir sobre apoiadores e ex-apoiadores do governo. A gente volta já já. De volta aqui com os analistas, e hoje estamos nós aqui que fazemos parte do programa discutindo a atual crise, vamos chamar assim, né, Felipe Natanael, do governo. Natanael falou da crise dos apoiadores e ex-apoiadores. O que ele quis dizer? É porque Bolsonaro acusou o governador do Rio, Wilson Witzel, que foi um dos apoiadores de Bolsonaro e se elegeu, segundo Bolsonaro disse hoje, na cauda do cometa do Flávio Bolsonaro. E os analistas acho que não negariam isso, ele realmente pegou uma carona ali e ultrapassou os 2 outros candidatos que estavam na frente e se elegeu. E ontem também eu li uma entrevista muito extensa com o Bibiano, que foi o comandante da eleição do Bolsonaro e que passou alguns dias no cargo de ministro-chefe da Casa Civil, acho que era esse o nome do cargo, e Bolsonaro deu um pontapé não sei, me lembro bem em qual flanco dele, e dispensou o cara que está indo para o PSDB agora, diz que vai coordenar a campanha de Dória em 2022 para presidente da República. Então eu queria que vocês comentassem essa vasta gama de ex-apoiadores de Bolsonaro, menos de um ano de governo, e os principais. O Bibiano era um dos principais, foi o comandante da campanha. O governador Witzel era Bolsonaro roxo. E de repente estão virando inimigo, Felipe? Olha, eu queria fazer só aqui uma leitura rapidinho do que é uma estrutura de campanha. A estrutura de campanha, você tem um bom candidato, né, que seja leve, você tem um momento político, social e econômico que enquadra aquela pessoa, né? E você tem um terceiro que é ele ser aceito por todo o meio político, mesmo quem é de oposição. Ou seja, você cria níveis de condutas e de participação. Um político é feito de agregar apoios. Não existe político individual. O Lula só chegou ao poder quando se agregou ao Sarney, que o Sarney levou eles aos empresários e aos conservadores. Na verdade, ele se aliou depois, né? No caso com o Sarney. Não, foi antes da Foi antes da eleição ainda? Foi. E Sarney foi primordial nos conselhos e criando as pontes para que o empresariado brasileiro, que os banqueiros brasileiros acreditassem na boa intenção de não persegui-los, né?
E eu quero lembrar uma coisa, eu nunca tinha visto, talvez Jânio Quadros, somente com a sua loucura, perdeu tão rápido tantos apoiadores. E perigo, as pessoas que conviveram com ele dentro da campanha. Porque há uma coisa que eu vou voltar a repetir aqui nos analistas, não existe campanha sem dinheiro. Aquela conversa de que ele não aceitava dinheiro de ninguém e ele não pegava o fundo partidário é a mais nítida mentira. Porque assim, como é que faz? De onde é que veio o dinheiro para toda aquela estrutura que tinha? Quer dizer que quando chegou aqui no Maranhão, nosso amigo Chico Carvalho é que pagou tudo, a Maura Jorge e tudo mais? Onde é que está essa prestação de conta? Ninguém nunca viu. Não? Só estou dando um exemplo aqui. Não, né? Assim, então, nós tivemos essa semana com o Chico. Ficou muito claro, ele na sua elegância, na sua maturidade, né? Eu e Geraldo não conseguimos roubar dele o que a gente mais queria, que era uma declaração de rompimento, mas ficou muito claro que eles não têm mais menor interesse. O partido para eles é muito maior do que o presidente da República, porque o presidente da República vai passar. E quando eles se juntaram, o PSL, do que sobrar, se juntar com os outros partidos, morreu o apoio total na coisa. Então, eu acho que precisa ser feita essa leitura. Pior de tudo, tirando o Bebiano, que soube se manter, né? Só teve uma infantilidade dizendo que eles é que tinham que tirar ele do governo, que ele não ia pedir. Mas ele soube manter um nível. Eu vi um dia desse também uma entrevista dele na televisão, né? Mas, tirando ele, todos, aquele pastor lá do Espírito Santo, como é que era o nome dele, o que foi senador? Magno Malta. Magno Malta. Meu Deus, ele acaba com coisa. O Alexandre Frota, a Joyce, essas pessoas sabem demais. Delegado Valdir. Delegado Valdir, eles sabem demais. Não é possível que a família Bolsonaro seja uma família suicida. Ninguém está contra o presidente da República, ao contrário, nós precisamos de credibilidade para o mercado voltar a investir. Os investidores, os empresários internacionais e brasileiros não querem investir no Brasil. E lembrando, nós estamos baixando cada dia mais a taxa Selic, que tira o interesse do dinheiro internacional de emprestar para o Brasil. A questão do partido aí começou, Geraldo, né? Não sei se eu cheguei a falar isso aqui uma vez até com o Linhares, é que o Bolsonaro, né, até para tirar uma carta de seguro, queria implantar o compliance no partido. Seria uma regra lá, né, de conduta, e quem não cumprisse, né, sairia fora. E o problema é passar por cima do passado, né, Geraldo? Então, em algum momento, eu acho que ele meio fanista, né, meio não, total fanista ali com os filhos, né, acha que podiam, né, enterrar tudo ali, atropelar e deixar os caras lá na vala, né, e passar por cima e surgir de novo. Então, assim, aquela falta, né, eu vou classificar assim, como falta de ter lido a história, né, Geraldo? Porque se tivessem sido bons alunos, né, estudassem história de fato, de direito, veria que a história mostra tudo isso repetidas vezes, né, com poder, desde Maquiavel, Geraldo, né, e Felipe. Então, assim, não estudada nisso, Geraldo, acha que vai chegar ali, vai passar por cima e atropelar, porque está no poder executivo lá como chefe, né? É esquecer o passado, é não ter noção de história. Cristo não tinha apoio dos líderes judeus de Roma, não tinha ninguém. Quer dizer, se você não tiver um apoio, né, a população não vem, porque ela quer sentir segurança. E vem um dia depois daquele vídeo lá, infantil, né? Aquela coisa tosca até, né? Então, assim, dos leões que você está falando. Dos leões, com as hienas. Isso. E tem outra declaração que eu queria que vocês comentassem também, que é o discurso do Eduardo Bolsonaro no plenário da Câmara ontem. Vocês viram? Que disse que claramente, com todas as letras, que se no Brasil houver aqueles mesmos protestos que aconteceram no Chile,
que a ditadura vai voltar. Ele falou desse jeitinho aqui, ó. Desse jeitinho. Ou seja, o povo não pode ter voz, ninguém pode protestar, é proibido. Por isso que o presidente chileno voltou atrás, botou a mão na consciência, mudou o gabinete inteiro, melhorou, mas não acabou, porque a Argentina já perdeu a eleição, o Evo Morales está na corda bamba lá na Bolívia. Mas chamou a OEA, que acusou, a fazer uma auditoria. Quem chama não é porque sabe já foi até feita uma, né? O Evo É. Morales ali, eu acho que não pode ser colocado nesse bolo aí, né, que o filho do presidente quer colocar, do Foro de São Paulo, sem nem estudar que é o Foro de São Paulo. O Evo Morales me parece meio casualista. Quando o Bolsonaro ganhou a eleição, ele veio correndo dar os parabéns. Não, assim meio... o problema lá da Bolívia é resolvido no voto. Isso. E aí... Eles não estão querendo. O Supremo deu um direito de mandato, a 4º mandato, que a Constituição, o Supremo mudou a Constituição para ele concorrer à eleição. É muito tempo. Não, eu também acho que é muito tempo. Larga o osso. Mas como eu falei que é o meio termo lá, porque assim, ele direito de concorrer à eleição e a população votou. Mais da metade da população votou. Gente, eu também sou contra, Geraldo, porque eu falei, o Evo Morales ali é diferente do Maduro, por exemplo, né? Então assim, ele é o meio termo, ele vai pelas vias institucionais, né, porque ele se autoavalia que ele tem o apoio da maioria popular. Que é a maioria indígena. Mas olha, isso é relativo. O Maduro não mudou a Constituição para ser candidato. Passou por cima. Claro. Não, ele foi... Ele implantou 2 congressos, um legítimo e um dele, e o Supremo, todo ele destituiu e indicou todos os ministros novos. Não tem um ministro, nem da época do... Na Venezuela? Da Venezuela. Ele nem passou da por época cima, do Chávez. Do Chávez? Não tem, não. Então, assim, e no caso do Evo Morales ali, é aquela coisa, né? Ele se autolegitima para fazer tudo isso, porque na avaliação dele também, do povo lá, vota. Só que assim, é errado, é muito tempo de poder. Vocês estão esquecendo de falar do Equador, que toda essa confusão começou... O Equador foi o primeiro. Né? A Venezuela já vinha... A Venezuela vem há anos. Mas essas manifestações, esse tipo de movimento que tem lá no Líbano, que agora está no Líbano, que já tivemos no Egito, e ele vai papocando no mundo. Isso aí é uma rede que vai se criando, tu está entendendo? Veja, a população não está discutindo, a população do Chile, por exemplo, não está discutindo esquerda e direita. Eles já viveram uma das mais cruéis ditaduras. E quando terminou a ditadura, tiveram que engolir o Pinochet como senador vitalício. Mas depois eles enquadraram ele. Preso em casa. Morreu logo depois. Então, assim, o que eu quero... Quando eu abri aqui a discussão junto com vocês, eu coloquei para vocês o perigo institucional que nós vivemos pela instabilidade de um presidente. E volto a lembrar, onde é que está o Mourão? O Mourão apareceu. Deu uma declaração. Eu ainda vou dar um total detalhe aqui, muito hoje. interessante, porque eu estou fazendo uma nota sobre isso. Onde está o nosso analista maior político do Bolsonaro, chamado Flávio Dino? Flávio parece que escutou a voz da maturidade e se afastou e deixou o Bolsonaro sozinho se arrebentar. Por que ele ia ficar se trocando com coisa? Ele foi inteligentíssimo, ele está lá no Vaticano, ele está lá... Detonando com o Bolsonaro no Vaticano. Sim, mas não está abrindo a boca. Ele dá o toque jurídico, que isso ele tem um notável a saber, né? Agora, falar em notável a saber, semana que vem esse país vai explodir. Vejam só, o Supremo Tribunal Federal... Está certo já, alguém tem dúvida disso? Vai libertar todos os presos, né? Porque o Toffoli diz que vai encontrar uma regulamentação para o que for votado. Isso não existe. Eles vão cumprir a Constituição. Tem um detalhe, eles não estão inventando nada. Eles vão cumprir a Constituição. Por quê? Porque eles inventaram a segunda instância, que nunca existiu na Constituição. Você só pode ser preso, julgado e transitado.
o processo. Por incrível que pareça, o Supremo Tribunal Federal, que é o guardião maior da Constituição, está fazendo cumprir a coisa. Gente, nós temos de um lado um presidente da República e sua família totalmente instável. Nós temos uma cúpula de militares, entendeu? Que não está satisfeito. As mulheres dos militares prometem vingança. Chamaram o presidente de traidor ontem. Está de alerta há muito tempo, não é agora. Antes da eleição do Bolsonaro, a caserna já estava de alerta. Isso é muito perigoso e as pessoas parecem que não conseguem fazer a leitura deste cenário. Pior que consegue, ou melhor que consegue. Mais uma paradinha, voltamos já para o terceiro bloco. Voltamos aqui com os analistas, time completo hoje, e comentamos aqui sobre a crise no governo federal. O Felipe terminou o segundo bloco falando do STF, e eu me lembrei, Natanael, de uma notícia que eu li hoje, que o ministro Marco Aurélio Mello recebeu um convite para uma honraria que um membro do STJ receberia em Porto Alegre. E ele mandou devolver o ofício que recebeu, porque não foi enviado pelo presidente maior do órgão lá, e sim por um funcionário comum. E ele disse que não aceitava ser convidado por um qualquer membro do tribunal lá. E disse que aquilo era um desrespeito à corte maior. Eu acho que, engraçado que ontem eu estava lendo aqui sobre a nobreza brasileira. Um abraço para os monarquistas que nos assistem, inclusive, né? Que disse que foram distribuídos quase 3 mil títulos naquele pequeno tempo de instituição, né, do Império Brasileiro. Parece que a nobreza não gosta, né, de ser convidado por qualquer plebeu, nem para uma festa. Inclusive tinha um ditado que dizia, do senhor de escravo ao dono de quitanda, tendo dinheiro serás nobre, entendeu? Então... Eu vou mais atrás lá no Olimpo, né, Geraldo? Acho que a galera do Supremo. Esse programa tá no Olimpo, é só né? referência. Esse aqui está lá no Olimpo, né? O nosso problema dos três é que a gente leu demais. Eu acho que eu devia ter lido de menos, porque deu coisa. Olha, deixa eu dizer uma coisa. É um país de nobres com pessoas passando fome. Aí... Se falam do Chile, bem aqui do lado, me permita, se falam do Chile que existe desigualdade, no nosso país existe miséria absoluta. Miséria absoluta. O Lula, com todo respeito ao Lula, né? Todos sabem a opinião da imprensa em referência a isso, mas eu quero dizer que o Lula jamais será esquecido, pelo menos por 56 milhões de brasileiros que não tinham direito a um prato de comida. Um prato de comida. Nós temos hoje, oficialmente, quase 30 milhões de analfabetos desse país. Os anões do orçamento também não vão esquecer dele, não. Pois é, mas o que eu falo para vocês é que, assim, pagar a desigualdade com um prato de comida, nada contra esses benefícios que são dados. Mas o Bolsa Família era para durar, vamos dizer, 10 anos. Para que essas pessoas fossem reintegradas, fossem capacitadas para serem trabalhadores. Nunca se exigia que levasse o filho para casa, para a escola. Se exigia que havia um critério de quantos filhos ia se ter, havia uma política familiar. A gente precisa analisar, entendeu? É que está tudo errado. Por quê? Porque todo mundo só chega prometendo a solução sem saber qual é a solução que deve ser dada a esse país. Olha, nós vamos ter uma surpresa, né? Não tão assustadora, porque um banco, né? Só para vocês terem uma ideia, ontem eu estava lendo uma matéria interessantíssima, econômica. Só ano passado a família Setúbal, que é do Banco Itaú, não é isso? Ganharam, a família, de dividendos, ano passado, 9 bilhões.
Só a família, não é o banco. O banco é 42. Só eles ganharam 9 bilhões. Há 20 anos atrás, nós tínhamos 2% de pessoas mais ricas, como dizem, né? E aí vinha a classe média e tal, sabe o quê? Hoje, nós temos 0,6% dos mais ricos. E vejam que aumentou dos 10 últimos anos, foi o período que mais aumentou milionários neste país. Sim, mas o que acontece? Dá a impressão que diminuiu o número de milionários, né? Não. Mas não fez foi aumentar o número de pobres, aí o percentual lá diminui. Então é Ou isso. seja, eles continuam ganhando dinheiro e cada vez mais. E passa a existir um volume cada vez maior de pobre. Vamos voltar aos Bolsonaro. O problema, Felipe, é assim, é quando o pobre, né, consegue ser eleito, né, e chega lá em Brasília, ele vira milionário. Na mesma hora. Aí, cara, né, corporativismo impera, entendeu? Esquece todo o resto. Encanta. O poder encanta. Outra coisa que acontece também, o caboclo bota uma padariazinha lá em Maracassumé ou uma revenda de capinha de celular e já se acha empresário. Já começa a ter ideias direitinho, já é praticamente um membro da Fiesp. Já arruma um amante também. Aí eu já não sei. Não sabe, mas né? Voltando à declaração do Eduardo Bolsonaro. Eu pensei que vocês iam falar do Bolsonaro, mas eu queria perguntar para vocês sobre aquele cartaz que o Alexandre Frota está usando, por causa do Olavo de Carvalho, que fez uma promessa. Aquilo é um meme. É um meme. O que me lembro foi outra declaração, na entrevista essa entrevista do Bibiano foi muito importante. Por quê? Porque ele foi um dos coordenadores da campanha, ele foi extirpado. Pode falar do Bibiano, falando do Alexandre Frota, né? Hoje lá, né? Lá vem. Na CPI da fake news, né? O Alexandre Frota com o Eduardo Bolsonaro, parece que o Eduardo Bolsonaro arregou. O Eduardo Bolsonaro falou o que quis e o que não quis. Na hora de ouvir, ele vazou. Na hora que o Alexandre Frota foi mostrar algum cartaz para ele. falar do Queiroz. Não, aí o que vai acontecer, eles vão pegar o vídeo do Eduardo Bolsonaro falando e circular na bolha bolsomínica, né? E dizer que o Eduardo detonou o Alexandre Frota. Lógico. Né? E aí pronto. Vem cá, ele não chega perto do Alexandre, né? Porque o Alexandre, eu acho que para dar uns murros naquele cara... Gente, a baixaria está declarada. A verdade é o seguinte, eu volto a dizer... Já é conclusão, viu, Felipe? Conclusão. Que o programa está... Não, eu volto ao início do programa e ao meio que coloquei. Nós estamos vivendo um momento de instabilidade institucional gravíssima. Os militares demonstram que já abriram a blindagem do Bolsonaro e vão deixar os cães, né? Não tem aqueles cães, né? Atacando lá as hienas, ou as hienas atacando os cães. As hienas atacando o leão. Então, eles vão deixar as hienas entrar agora, né, na caverna dos bolsonaros. Essa é uma leitura muito clara, vocês podem até não entender isso, mas... Nós não somos muito burros não, Felipe, a gente entende. Graças a Deus. Talvez a gente não entenda, né? Agora, tu como jornalista, tu já está com a mala pronta, entendeu? Porque que eu saiba, quando explode um golpe, mesmo disfarçado, os primeiros que dançam são jornalistas, principalmente os descendentes de alemão. Passa lá no bosque, no box do Mercado do Junco, que vai ter cabrito para vender lá de primeira, viu? Eu próprio estarei cortando lá os cabritos. Hoje, né, Geraldo, numa discussão doméstica, né? Eu citei... Discussão doméstica é ótima. Um debate, né? Um debate cozinha de casa. Eu citei o exemplo da Rua Toneleiros, né? O exemplo daquele cara assim que tem a maior boa vontade de fazer as coisas para ajudar e tal, e na impetuosidade acaba fazendo besteira, né? Que foi o caso lá do Carlos Lacerda, tentativa de né? assassinato do Carlos Lacerda. Quando terminou com tudo, né, o Getúlio, né, dando cabo da vida, né, não aguentou tanta pressão. E eu vejo, né, uma coisa parecida ali, né,
ali com esse caso Bolsonaro, né? Essa coisa todinha com o assassinato lá da Marielle, né? Que infelizmente, né, não ficou como Lacerda, mas acabou vitimando a ela e o motorista, né? Então, aquilo ali, naqueles debates ali, né, na Câmara de Vereadores do Rio, lá com o Carluxo, né, e a clã da milícia ali, eu acho que apareceu um faz tudo, né, Geraldo? E para querer acabar com a confusão, né, tornou um problema muito maior, que acabou deixando o presidente na época, tanto o nosso lá Vargas, né, isolado, como está deixando também o nosso atual presidente isolado. Mas não dizem que o problema não são os adversários se batendo? O grande problema é o amigo de um dos lados que quer ajudar e acaba detonando com tudo. Eu só queria fazer uma vírgula, se tu me permite. 10 segundos. O Bolsonaro descredenciou nesse vídeo dessa madrugada a Polícia Federal, que é a sua guarda, né, o órgão que está lá para fazer todas as investigações. Por quê? Porque ele coloca que a Polícia Federal não acompanhou o caso Marielle e nunca conseguiu mostrar quem é que mandou tentar matar ele. Ou seja, se um presidente está descredenciando, deixando de valorizar a sua Polícia Federal, a coisa está ficando muito grave. Os snipers do Witzel estão mirados lá no condomínio Vivendas da Barra da Tijuca. O que eu vi foi que o PSOL lá do Rio de Janeiro já está se movimentando para que o caso não vá para a Polícia Federal, para Brasília, por conta do nome do presidente ter aparecido, né? Aí o STF ainda vai julgar isso. Porque ele acha que o Bolsonaro, dizendo o partido, o PSOL, que o Bolsonaro tem muita influência na Polícia Federal e que o inquérito deve ficar no Rio de Janeiro. Mas a procuradora lá, como era o nome da procuradora-geral lá? Raquel Dodge. No último dia, ela não teve uma lucidez, doutora Raquel, de pedir para subir no último dia. Palhaçada com a cara das pessoas. Bom, é isso aí, o assunto rende muito, né? Eu quero saber se tu tá com a mala pronta. Arruma a mala. Arruma a mala aí. A minha eu já fiz a trouxa, tá guardada dentro do carro. Vai ser um louro sumindo. Eu tenho um plano B para Ponta del Leste no Uruguai. Tu dá conta quando tu vai? Tu é louco. Bom, eu vou atrás Tu vai para Maracatu mesmo? Do meu passaporte. E vou ser jardineiro na Alemanha, né? Auf Wiedersehen, Dankeschön e muito obrigado a todos. Amanhã estaremos aqui com o professor Purcheu, que vem aqui falar um pouco de filosofia, um pouco de poesia. É o professor da UFRJ que está visitando o Maranhão, fazendo algumas palestras. E amanhã ele vem aqui falar de resistência, uma resistência intelectual. Até lá.